Nos últimos dias, uma nova pesquisa eleitoral começou a chamar a atenção de analistas políticos em todo o Brasil. E o motivo é simples. Pela primeira vez em meses, um dos levantamentos mais observados do país mostrou um cenário de empate técnico entre dois nomes que podem protagonizar a próxima disputa presidencial. De um lado, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, Flávio Bolsonaro, que aparece como um dos principais nomes ligados ao campo político conservador. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, ambos aparecem com cerca de 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno. Um resultado que indica uma disputa extremamente competitiva. Mas o que torna esse número ainda mais interessante é o histórico do próprio Instituto. A Quaest costuma ser considerada uma pesquisa que tradicionalmente apresenta resultados relativamente mais favoráveis ao governo atual. Por isso, um empate nesse cenário passou a ser interpretado por alguns analistas como um sinal de mudança no clima político. Além do cenário eleitoral direto, outro dado da pesquisa também chama a atenção: a avaliação do governo. Atualmente, a aprovação do governo aparece em torno de 44%, enquanto a desaprovação chega a aproximadamente 51%. Essa diferença sugere que o sentimento geral da população começa a se tornar mais crítico. Mas para entender melhor esse movimento, é preciso olhar para os detalhes da pesquisa. Quando os números são analisados por faixa etária, algumas diferenças importantes aparecem. Entre os eleitores com mais de 60 anos, o apoio ao governo permanece relativamente mais alto. Já entre os eleitores mais jovens, principalmente entre 16 e 34 anos, os índices de aprovação são significativamente menores. Uma das explicações apontadas por analistas envolve o tipo de mídia consumida por cada grupo. Eleitores mais velhos tendem a consumir mais informação pela televisão, enquanto eleitores mais jovens utilizam principalmente plataformas digitais e redes sociais. Essa diferença de consumo de informação pode influenciar a forma como diferentes grupos percebem o cenário político. Outro ponto importante envolve a distribuição regional do voto. Como já aconteceu em eleições anteriores, o Nordeste continua sendo a região onde Lula apresenta maior apoio eleitoral. Essa tendência histórica permanece relativamente estável. Por outro lado, em outras regiões do país, a disputa aparece mais equilibrada. A pesquisa também mostra mudanças interessantes na percepção econômica da população. Mesmo com indicadores oficiais apontando estabilidade em alguns setores da economia, grande parte da população afirma não sentir uma melhora clara no dia a dia. Questões como inflação de alimentos, custo de vida e renda disponível continuam sendo temas centrais para muitos eleitores. Um exemplo citado frequentemente no debate político recente é a proposta de isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até 5 salários mínimos. A medida foi apresentada como uma tentativa de aliviar a carga tributária para parte da população. No entanto, críticos argumentam que o impacto real da medida seria limitado, isso porque apenas uma parcela relativamente pequena da população se enquadra nessa faixa específica. Além disso, muitos contribuintes ainda precisarão lidar com o ajuste anual do imposto de renda, o que pode gerar frustração entre alguns eleitores. Quando o assunto é disputa eleitoral, outro fator importante é o chamado potencial de crescimento, ou seja, a capacidade de cada candidato conquistar novos eleitores ao longo da campanha. Segundo alguns analistas, ambos os lados apresentam índices de rejeição relativamente elevados. Isso significa que a disputa pode depender muito da capacidade de cada campanha atrair eleitores indecisos ou moderados. Além disso, alguns temas específicos também tendem a influenciar o comportamento do eleitorado. Entre eles, segurança pública, corrupção e situação econômica. Historicamente, esses temas costumam ganhar mais relevância em períodos eleitorais. Outro elemento que aparece com frequência no debate político atual envolve a relação entre o governo e instituições importantes do sistema político brasileiro. Entre elas, o Supreme Federal Court of Brazil, conhecido como STF. A forma como o público percebe a atuação dessas instituições também pode influenciar o ambiente político mais amplo, especialmente quando questões jurídicas ou investigações ganham destaque no noticiário. No final das contas, o cenário mostrado pelas pesquisas indica uma disputa que ainda está longe de estar definida.
Empates técnicos, níveis elevados de rejeição e percepções econômicas divergentes tornam o ambiente político extremamente volátil. Isso significa que mudanças no cenário econômico, escândalos políticos ou novas alianças podem alterar rapidamente o equilíbrio atual. Como acontece em praticamente todas as eleições competitivas, a campanha e os eventos dos próximos meses serão determinantes. E quando a disputa é tão equilibrada, pequenos movimentos de opinião podem fazer uma grande diferença no resultado final. Por enquanto, o que as pesquisas mostram é um país politicamente dividido, com eleitores atentos ao cenário econômico e às narrativas políticas que dominam o debate público. E exatamente por isso, acompanhar os próximos levantamentos será fundamental para entender para onde a corrida eleitoral pode caminhar. Se você quer continuar acompanhando análises sobre política do Brasil e no mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações.